meus irmãos. Convido a todos a abrirmos nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. 1 aos Coríntios, capítulo 13. Nós leremos apenas o verso 13. 1 aos Coríntios 13, 13. Assim diz a palavra do Senhor. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. Vamos ler todos juntos? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, graças te damos, Senhor, como nós acabamos de cantar. Graças te damos pela tua palavra lida, pela tua palavra, ó Pai, que tem peso de eternidade. E agora queremos, Senhor, que o Senhor trabalhe em nossos corações, em nossas mentes, e que possamos deixar tudo lá fora e nos colocarmos atentos à tua palavra. Fala aos nossos corações e que possamos, ó Pai, sair daqui diferentes de quando entramos. Possamos parecer menos conosco e mais com Cristo Jesus. Essa é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero falar nesta noite sobre alicerce. Quando a gente fala de alicerce, a gente lembra de construção. Lembramos de construção de um prédio ou de uma casa. E o alicerce é a primeira coisa que é construída e ela é a base, ele é a fundação para que a casa seja construída ali em cima e seja firme, para que a casa não caia futuramente. Toda casa, todo prédio, toda construção precisa de um alicerce, de fundação. E o alicerce, ele é feito de vários elementos, por exemplo, areia, brita, ferro e cimento. Estes são alguns dos alicerces de uma construção. A palavra de Deus também nos traz alicerces. E eu gostaria de falar nesta noite, já que nós lemos aqui, 1 Coríntios 13, esse verso 13, aqui fala de três alicerces: a fé, a esperança e o amor. São três alicerces da vida cristã. A nossa vida é também uma casinha. A nossa vida está em construção. E ela precisa estar com uma base sólida, um alicerce sólido, para que ela não venha a ruir e cair. Então nós precisamos de alicerces para a vida cristã. E o apóstolo Paulo diz que agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Mas a questão não é somente se temos fé, se temos esperança e se temos amor, mas tudo aquilo que é construído em cima deste alicerce. A partir deles, o que vem daí. E muitos não conseguem um equilíbrio, uma sustentação na sua vida, e por vezes a nossa vida cristã se vê ruindo, se vê caindo, se vê rachando, com rachaduras e brechas na nossa casa, na nossa vida. E precisamos sempre estar cuidando. E se não estivermos alicerçados nestes três itens, na fé, na esperança, no amor, nós não sobreviveremos, nós não ficaremos de pé. Então, analisemos a palavra de Deus e encontremos aqui esses alicerces na vida cristã, na nossa caminhada cristã. Primeiro, fé. Fé vem do latim fides, quer dizer fidelidade, e do grego pistel. E o que é fé? É a firme opinião de algo
é a verdade sem qualquer tipo de prova ou de experiência ou de verificação científica ou que precise passar por um laboratório, mas é algo que a gente tem. Alguns têm, outros não têm. É também uma confiança em que nós depositamos em algo ou alguém. Pegando alguns sinônimos de fé, exatamente isso. Confiança, compromisso, fidelidade, lealdade. Mas aqui nós estamos falando de algo relacionado a Deus. Estamos falando aqui do que se refere a Deus. Fidelidade, compromisso, lealdade a Deus. Porque fé, quase todo mundo tem. Ou acha que tem. O mundo é motivado por fé. Se a pessoa não tem fé em Deus, ela vai ter fé em alguma coisa. Ou, como dizem algumas canções, de fé, andar a fé pela fé. Andar na fé. E muitos não sabem nem em que estão tendo fé. Às vezes fé em si mesmo, fé na vida, fé no trabalho, fé na força, ou de algum ser espiritual, fé em alguma coisa. E o brasileiro, principalmente o brasileiro, é uma pessoa de fé. São pessoas de fé. Assim como Paulo encontrou ali no Areópago, em Atenas, ele falou, vejo que os irmãos são religiosos, vejo aqui um monte de imagens, os irmãos são religiosos. E o brasileiro ama religiosidade, ama crer e ter fé em algo. Só que a fé muitas vezes é confundida com crença, credulidade. E aí, este é o perigo, porque muitas vezes essa fé se torna então superstições. Tem pessoas que dizem assim, eu vou na igreja evangélica, eu vou na igreja católica, eu vou no centro espírita, eu vou em qualquer lugar, não tem problema. Tudo tem Deus, né? Melhor sobrar do que faltar. Se não fizer mal, não fizer bem, pelo menos mal não faz. O brasileiro não é assim? É quanto mais, melhor. Vamos pegar aqui todos os santos. Isso é crendice. Isso é superstição. Isso não é fé, como a Bíblia fala. Até o ateu tem fé. O cientista tem fé. Eu fico olhando as explicações científicas da criação do mundo e cresce num Big Bang, numa explosão e tudo pegou fogo e aí quando foi se olhar estava tudo bonitinho no seu lugar. E eu digo, você tem mais fé que eu para você acreditar numa coisa dessa? Eles têm fé na ciência. O ateu tem fé nele mesmo. Ele tem uma religião. A religião dele é o ateísmo. Ele não crê em Deus. Ele crê em si. E no seu destino. Eu que faço o meu destino. Mas a palavra de Deus diz que a fé, a Hebreus 11:1, é a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que não se veem. A fé não é fé se a gente apenas vê. Nós não podemos ser como Tomé, só acredito vendo. Só acredito vendo. Parece que tem crente que é meio Tomé, só acredito vendo. As pessoas chegam, às vezes, preocupadas com um problema e falam, pastor, mas estou com esse problema, eu não sei se vai dar certo, pastor, mas, nossa, está muito difícil. E aí você fala, e se der certo? Aí a pessoa até assusta. É mesmo, se der certo, eu nem tinha pensado nessa opção. Se der certo. Porque a pessoa fica esperando para ver se vai dar certo. Mas a fé tem que ser antecedera antes de dar certo. É a certeza daquilo que você não está vendo. Que você não sabe que vai acontecer. Não está no seu controle. Mas é exatamente isso, porque não está no seu controle e a fé não está em você, mas está em Deus. E aí nós cremos sem ver, porque nós cremos e vemos pelos olhos da fé. Também a palavra diz em Hebreus 11:6 que
Sem fé não há como agradar a Deus. Então você quer agradar a Deus? A gente canta, quero agradar a Deus. Senhor, eu quero te agradar. Senhor, eu quero viver uma vida no centro da tua vontade. Como é que eu faço para te agradar? É ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé você não chega aos céus. Sem fé você está no inferno. A palavra também diz em Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé não vem, senão de outro modo, pela pregação da palavra de Deus. Não vem. Não é por outro modo. Não é porque você olhou para o céu e viu as estrelas, viu o sol, viu a lua, e agora você tem fé. A fé é salvífica. Não tem. Não é porque uma tribo indígena adora o Deus Sol. Não é por isso que você é salvo. Não é essa fé. A fé vem pela palavra de Deus. Não há outro caminho. É pela pregação da palavra de Deus. E por isso que estamos aqui nesta noite, todos os domingos, pregando a palavra de Deus, porque a fé não vem de outra forma se não for pela pregação da palavra de Deus. Você não vai achar fé em nenhum outro lugar, a não ser na própria palavra de Deus. E pela fé nós somos justificados. Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Também, sem fé, não podemos ter paz. Você quer ter paz na sua vida? Tenha fé. Somente assim você tem paz com Deus, com os anjos e com os homens. Somente pela fé nós somos justificados. Este é o lema da reforma. Um dos 5 solas é sola fide. E até esta fé, ela é dada por Deus. É dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. O romanismo vai dizer, tudo bem, é pela fé também, mas não é pelas obras da lei, mas pelas obras da fé. Então, não adianta, todo jeito é obra. Porque você está dizendo, essa fé que eu tenho é minha, e eu conquistei, e eu consegui, porque eu sou um homem, eu sou uma mulher de fé. Então, você tirou o mérito de Deus. Aí não é mais dom, é seu. Mas a palavra não diz isso. A palavra fala que a fé é dom de Deus. Então, se você tem fé, amém, glória a Deus, e você tem que ter mesmo. Você tem que ter certeza da sua salvação em Cristo Jesus. Mas esta fé que você tem é dom de Deus. É Deus que te dá. Por isso que eu disse lá no início. Uns têm fé, outros não têm fé. Lá em Goiás diz que você não pode ser um crente bully. Bully de fazer café? Porque você não pode ser um crente de pôr café. Foi péssimo essa. Tem que ter muita fé. Tiago diz, agora depois de você ter fé, você vai guardar ela para você ou você tem que demonstrar? O que Tiago nos diz? 2,18. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Aqui Tiago já está falando não de salvação. Tem pessoas que confundem isso, teólogos que confundem isso. Junta aqui, lê com cré e entende tudo errado. A fé é dom de Deus, a fé salvífica, para você ganhar a salvação. Após você ganhar a salvação, agora vem as obras da fé. Ou seja, as obras não precedem a fé, as obras procedem da fé. Agora você vai provar a sua fé com as suas obras, porque você já recebeu a fé, você já recebeu a salvação, e agora você vai dar frutos, porque a palavra diz, pelos seus frutos os conhecereis. E nós damos frutos, é o quê? Demonstrando a nossa fé, a nossa obediência. Como eu gosto de dizer,
é o ABCD do crente. Não é mais ABCD, agora é obedecer. Fé é exatamente isso, é obedecer. Mesmo que as circunstâncias sejam contrárias. Mesmo que tudo mostre que não vai dar certo. Mas nós vamos obedecer. Porque Deus está mandando na sua palavra. E isto é fé, é obediência. Abacuque diz que o justo viverá pela sua fé. E a partir do momento que nós recebemos a fé, esse dom de Deus, nós vivemos pela fé. Não pelo que vemos, não por vista, mas pelo que vemos pelos olhos da fé em Cristo Jesus. Já pensou se nós vivêssemos vivendo uma fé que ela tem que ser provada, certificada, e aí nós temos que olhar as circunstâncias, fazer todos os cálculos, as probabilidades e todo o planejamento estratégico para que dê certo? Muito provável que não vai dar certo. Você vai consultar os analistas, especialistas em estatística, e as probabilidades às vezes são pequenas. E se a gente olhar para as circunstâncias, aí que a gente entra em pânico, porque a gente olha para esse mundo, e esse mundo está cada dia pior. Você vê jornal, é só coisa ruim. É violência, é guerra, é inflação, é rombo no INSS, é corrupção, e o Brasil só afundando. E a tendência é só piorar. Não dá para ter fé, não. Se a gente olhar para as circunstâncias. Por isso que a nossa fé não é baseada nas circunstâncias. A nossa fé não é baseada no jornal da Globo. A nossa fé não é baseada na política brasileira. A nossa fé não é baseada em político A, político B, partido A, partido B. A nossa fé é baseada em Cristo Jesus. Amém? E o autor e consumador da nossa fé é Jesus. Hebreus 12:12. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Nós não temos fé em outra coisa. Eu não tenho fé em mim. Não posso ter fé em mim porque eu não posso confiar nas minhas próprias forças. Porque eu sou um pecador. Nossa fé é em Cristo Jesus. Nele a nossa segurança está garantida. Nele nós temos a certeza de que tudo já deu certo. E o final já está escrito. E nós temos certeza de que as coisas que virão são muito melhor do que as que existem neste mundo. Então, meus irmãos, nós não somos um povo que é crédulo. Nós não somos um povo também que acredita em tudo. A nossa fé também é racional. Deus nos deu um cérebro para a gente pensar. Deus nos deu uma cabeça, nos fez imagem e semelhança dele para pensar também. Nossa fé não é racional, nós não pulamos, não subimos aqui no prédio e vou pular e Deus vai me segurar. Eu não vou dar um passo maior do que minha perna, não vou fazer um compromisso que eu não possa. A própria palavra nos ensina a fazer tudo conforme as suas forças. Nós não somos crédulos em tudo, nós temos raciocínio. A nossa fé, a fé protestante, a fé reformada, ela vem primeiro. Primeiro nós cremos para depois entender. É diferente da fé romanista. Primeiro ele procurou entender para depois crer. Então primeiro eu tenho que entender se Gênesis confere com a ciência. Porque na ciência eu creio, né? Dá para provar. Então, se tem coisa aqui que não dá para provar, eu não creio. Pode ser uma fábula, pode ser uma historinha que foi contada como se fosse para criança. Não existia um Adão, uma Eva, não existia uma serpente falando com Adão e Eva. E por aí vai. Mas nossa fé não é assim. Nós cremos sim que Deus é quem criou o universo. Que Deus é que criou Adão, criou Eva,
e que Eva foi enganada pela serpente. Nós cremos que Jonas esteve no ventre do grande peixe. Não vou falar baleia porque eu não sei se é baleia. Mas no ventre do grande peixe. Nós cremos que o mar vermelho se abriu e o povo de Israel passou a seco. Nós cremos que as muralhas de Jericó caíram só com aquelas trombetas. Nós cremos que Deus se transformou em homem também. Nasceu de uma virgem. E que ele foi sepultado, mas ressuscitou. E subiu aos céus. E ele vai voltar. Nós cremos em todos os milagres da Bíblia. Não porque podem ser provadas. Porque nós cremos. E é assim com a nossa fé. Nós ouvimos o Evangelho, Deus toca no nosso coração, nos desperta, e aí nós cremos. E nós não sabemos nem como é que funcionam as coisas nesse mundo dos crentes da Bíblia. Mas nós cremos, eu creio em Jesus. E agora eu vou procurar aprender. Agora eu vou procurar estudar para entender. Vou entender tudo? Não, não vamos. Por isso a nossa fé então primeiro nós cremos e depois entendemos. Essa é a fé evangélica, essa é a fé cristã. Nós confiamos no Deus da palavra, que essa palavra é toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Ela não contém a palavra, ela é a palavra de Deus. Nenhuma vírgula está fora das suas promessas para nós. É assim que nós cremos, é assim que nós viveremos até a nossa morte e até a volta de Cristo Jesus, e por toda a eternidade. Isto é fé. Abraão foi chamado o pai da fé. Por quê? Porque creu em Deus. Isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Se você tem fé, você também será chamado amigo de Deus. Não tem forma de você agradar a Deus se não for pela fé. Para você ser um amigo de Deus, para você se tornar filho de Deus, servo de Deus. E a fé é produzida pelo Evangelho. E a fé trabalha produzindo boas obras, as quais foram preparadas de antemão, antes da fundação do mundo. Isso é fé também. É mistério, é mistério. Tem os decretos de Deus que nós não entendemos, porque Ele não nos revelou na palavra. Mas nós cremos que Deus, na eternidade, o Pai que não tem começo nem fim, o Filho que foi eternamente gerado pelo Pai na eternidade. Não peça para explicar isso. O Espírito Santo que é eternamente procedente do Pai e do Filho. Se reuniram os três e decidiram nos salvar. Antes dos tempos eternos. Mistério de Deus. É o Jesus, são três pessoas em uma. E é Jesus que se tornou homem, o verbo se fez carne, e é uma pessoa e duas naturezas. Ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Não me peçam para explicar, ninguém sabe explicar. Mas nós cremos, não é verdade? Nós cremos. Não precisamos que nos provem. Não precisamos levar a um laboratório. Porque a nossa fé não precisa de provas. Porque nós andamos não pela vista, mas por fé. E a palavra diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor, todo aquele que crê, todo aquele que tiver fé em Jesus Cristo será salvo. Tu e tua casa. Nós também temos que crer que os nossos filhos são herança de Deus, têm uma aliança com Deus também, e eles foram criados para Deus e não para o diabo. Temos fé. Mesmo que o mundo os queira tragar, mesmo que as ideologias de gênero queiram os cegar, mas eles não serão arrancados da mão de Deus, porque aqueles a quem Deus deu para Jesus, de forma alguma Ele lançará fora. Vocês creem nisso? Amém. A fé é o meio e o instrumento pelo qual a pessoa é salva. Nós somos justificados diante de Deus pela fé
e pela fé nós vivemos nossa vida. E a fé, durante esta vida, nos leva ao segundo alicerce: esperança. Esperança. Alguns dizem que a esperança é a última que morre, né? Aí alguns ainda brincam, né? Coitado daquele que a sogra chama esperança, né? Não vou fazer mais piada hoje. Tá bom? A esperança de Deus não é a última que morre. Porque ela não morre. A esperança em Cristo Jesus, ela nunca acaba. Porque a esperança está afirmada em Cristo Jesus e ela é eterna. Nós já passamos da morte para a vida e não tem que morrer mais. Então ela não é a última que morre. Porque a gente não morre mais, nós já estamos vivendo na eternidade. E o que é esperança? Expectativa confiante da salvação eterna. O crente, além de ter fé, tem que ter esperança. É muito parecido, as duas coisas são muito parecidas, fé e esperança. E elas têm que andar de mãos dadas. As duas irmãs, fé e esperança, andam de mãos dadas. É esperança confiante da salvação eterna. O crente tem que ter esperança da sua salvação. Se você sair daqui e morrer esta noite, você tem que ter certeza e esperança que você já está salvo em Cristo Jesus. E todo aquele que pedir razão da sua fé, razão da sua esperança, você tem que dar a razão. Eu tenho fé que eu sou salvo por causa de Cristo Jesus. O crente tem que ser assim. Esperança é crer na possibilidade de resultados positivos relacionados com eventos e circunstâncias da vida pessoal. A esperança requer uma certa perseverança, ou seja, acreditar que algo é possível mesmo quando as indicações vão sentido contrário. É crer, é nadar contra a maré. O crente, nós estamos nadando contra a maré. O crente é assim, o mundo está indo para lá, para o buraco, para o inferno. Nós estamos para o lado oposto. Não é? Não é assim que a gente se converte? A palavra converte não é conversão. É como se você estivesse dirigindo e aí você faz um retorno, pega o retorno, você faz uma conversão e pega a pista contrária. Isso é conversão. Então, o mundo está indo para lá. A humanidade caminha a passos largos para o inferno. E aí nós vamos para lá. Nós nadamos contra a maré. Nós nadamos contra a cultura. Nós nadamos contra tudo e contra todos. Mas o que a Bíblia diz sobre esperança? Hebreus, novamente, nos diz: para que mediante duas coisas imutáveis, na quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós lemos aqui, no momento dos dízimos, sobre Melquisedeque. Jesus é da ordem de Melquisedeque. Não tem início de dias, nem de fim de dias. E esse Jesus, do qual nós lançamos mão da esperança, e no qual nós temos por âncora da alma. Acho lindo que Hebreus usa essa analogia, que a esperança é a âncora da alma. Não é bonito isso? Âncora da alma. A âncora para o navio é muito importante. Porque se ele não estiver atracado e ancorado, se começar a vir uma tempestade, as ondas virem, ele vai ser levado. E pode bater numa rocha ou afundar. Ele precisa ter uma âncora para estar seguro. E aí mesmo que venham as tempestades, as grandes ondas, ele está ancorado no porto seguro. A sua âncora está firme. Assim é a nossa esperança. Ela é a âncora da nossa alma. Se nós não tivermos a nossa esperança ancorada em Jesus Cristo, a nossa rocha, nós podemos ser levados por qualquer vento. Podemos ser abalados por qualquer tempestade, por qualquer problema. Mas quando nós
temos a nossa âncora firmada em Cristo Jesus. A nossa esperança está firmada em Cristo Jesus. Mesmo que a situação seja contrária, mesmo que os diagnósticos, prognósticos não sejam os melhores, mesmo que os médicos digam que não tem mais condições, não tem o que fazer, a nossa esperança está ancorada em Cristo Jesus e tem solução, porque eu creio no meu Jesus, no meu Deus, do impossível, do médico dos médicos, do Senhor dos senhores, que restaura qualquer saúde, que restaura os mortos, ressuscita os mortos, que restaura casamentos, que restaura relacionamentos entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos de igreja. É nesse Cristo que nós cremos. É nesse Cristo que a nossa alma está ancorada. Ele é a nossa esperança, o nosso Jesus. 1 Timóteo 1:1, Paulo confirma isso, diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Cristo é a nossa esperança. Cristo é uma pessoa, a esperança é uma pessoa. Por isso que a esperança não é a última que morre. Porque Cristo já ressuscitou e vive eternamente e voltará para nos levar. Ele é a nossa esperança. 1 Coríntios 15:19 diz que a nossa esperança não pode se limitar apenas a esta vida. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a gente se limita a nossas esperanças somente a esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes. Mais infelizes. Como eu falei, esse mundo está caminhando de mal a pior. A própria palavra aponta dizendo que nos últimos tempos as coisas vão piorar. Vão piorar. E ainda virá, antes de Cristo voltar, ainda virá o anticristo. Aparecerá o anticristo, o abominável. E ainda virá a grande tribulação. Então, se você acha que nós estamos passando, já está no fim dos tempos, aí você vê epidemias, pandemias, terremotos, guerras, rumores de guerras. Jesus falou lá em Mateus 24, no Sermão das Dores, que isso é o princípio das dores. Ainda não é o fim. Ainda virá o anticristo. Ainda virá a grande tribulação. E nós aqui, nós presbiterianos, nós cremos que a igreja passará pela grande tribulação. Mas a nossa esperança, mesmo passando pela grande tribulação, mesmo o anticristo se levantando, mas o nosso Deus é maior do que esse que está no mundo. E o Senhor diz que nessa grande tribulação, Ele abreviará os tempos por causa dos eleitos. Por causa de nós, senão nós mesmos sucumbiríamos e perderíamos a esperança, desesperaríamos, iríamos querer nos matar. Mas por causa do amor a nós, Ele vai abreviar esse tempo. E diz que o anticristo, ele vai derrotar só com um sopro da sua boca, assim, ó. Nada. Ele não é nada. Por isso que a igreja não precisará temer a grande tribulação. Estejamos preparados. Mas firmados, ancorados na rocha que é Cristo Jesus. Amém? E a esperança nos leva ao terceiro alicerce, que é o amor. Como diz o apóstolo do amor, o apóstolo João, lá em 1 João 4,18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Viu a cadeia? Fé, anda de mãos dadas com a esperança e de mãos dadas com o amor. E o amor lança fora todo medo. Todo medo que você tem. Eu não sei que medo você possa ter. Eu tenho meus medos. Você deve ter os seus. Você deve, às vezes, ter fobias. Nós estamos vendo um mundo, hoje pela manhã, o presbítero Henrique deu uma aula maravilhosa, falou sobre a ansiedade, esse mal deste século, que gera esse
como se fosse um estrangulamento. Você sofre por antecedência, porque você fica ansioso porque vai acontecer. Meu Deus, eu estou preocupado. Isso estrangula a gente, parece que a gente fica sufocando. Eu vou perder a respiração, eu vou dar um piripaque. Essa ansiedade. E aí vem as fobias, que atormentam a humanidade. As pessoas têm fobias e elas são reais. E a pessoa às vezes não consegue nem sair de casa. Medo, pânico. Porque é o que esse mundo produz em nós. É o que o diabo coloca em nossa mente. Porque ele quer tirar de nós a fé, a nossa esperança e o nosso amor. E aí não sobra nada. Sobra só o desespero, o pânico, o medo. Mas aí Jesus diz: o amor lança fora todo medo. Quando a gente ama, a gente perde o medo. Quer ver um exemplo? Quando você já deve ter passado, você que já é casado, né? Você, às vezes, o rapaz quer chegar numa menina, mas ele está com medo, fica com medo de chegar a ela e convidar para sair. E ele fica planejando e pensando, e a mão suando, o coração dispara. Mas aí ele sente algo mais forte do que ele. E aí ele cria coragem e chega na menina e chama ela para sair. E aí ele descobre que ele ama aquela menina. E ele cria mais coragem ainda e fala: vamos casar? E aí eles se casam. Tem que ser corajoso, né? E aí se casam e falam: vamos ter filho? Quero uns 10 filhos. É muita coragem, né? Mas é porque tem amor, ama. É o amor, e o amor lançou fora o medo. Esse é um exemplo. Exemplo fraco comparado ao amor de Deus. Mas só para dar um exemplo para você. Está vendo que o amor cria essa coragem? Para a gente pregar aqui na frente, não é fácil. Não é brincadeira. Primeiro nós temos que vencer nossos medos. Vencer nossa timidez, nossa covardia. Vencer o medo das pessoas verem os nossos defeitos, de falar errado. Mas o amor de Deus que habita em nós é que nos faz vir aqui à frente falar. É algo que você não consegue. Acho que vai sair do seu peito. Você tem que falar. Eu tenho que falar do amor de Deus. Porque o amor lança fora o medo. Só por isso. Senão a gente não estava aqui, né, presbítero Henrique? Eu não estava. Nunca imaginei isso para minha vida. Estar na frente de uma igreja, pregando para um monte de gente assim. Só de imaginar isso, eu morria. Mas é por causa do amor de Cristo Jesus. Não a força que está em mim, porque eu ainda sou a mesma pessoa. Mesmo Kleber, tímido, mesmo. Mas é o amor de Deus que habita em nós, que nos dá coragem de abrir a nossa boca para falar de Jesus para as pessoas que precisam. Porque nós amamos a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a nós mesmos. Não foi o que a gente aprendeu no domingo passado? E por amor, até o meu inimigo, ele precisa ouvir de Cristo Jesus. Mesmo que ele não mereça, não. Nem eu não mereço. Mas a palavra diz que nós devemos amar até os nossos inimigos. A palavra diz que se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Então, qual a melhor coisa que você pode dar para o seu inimigo? É Cristo. É Cristo Jesus. A palavra de Deus nos ensina que nós não podemos ser mentirosos. E Deus nos pega na mentira. A mentira tem perna curta.
Tinha uma música, né? Antigamente, pega na mentira. Sabe como é que Deus prova que a gente está mentindo? 1 João 4, 7 a 21. Perdão, 1 João 4, 7. Diz assim: se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Aí Deus acaba com a nossa mentira rapidinho. Você diz que ama a Deus, canta aqui hinos, 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 mas você não ama o próximo, você não ama seu irmão, você é um mentiroso. E quem que é o pai da mentira? Diabo. Então nós não podemos, nós somos pai do Filho Celestial, pai do Pai Celestial, somos filhos do Pai Celestial. Então não adianta você dizer que ama a Deus e odeia o seu irmão, odeia o próximo, porque senão nós seremos chamados de mentirosos diante de Deus. O amor de Deus é o amor ágape. Já deve ter ouvido falar. O amor de Deus é esse amor ágape, que é um amor perfeito, é um amor incondicional, é o Deus que nos amou com um amor eterno. Antes de nós nascermos, Ele nos viu, Ele nos planejou, Ele nos amou com um amor eterno. E Ele nos atraiu com benignidade. E se agora nós o amamos, é porque Ele nos amou primeiro. Não é você que amou Deus primeiro. É Deus que te amou primeiro. E Ele colocou esse amor dentro de você, para você poder amar. E amar o seu próximo. Não esqueça. Duas coisas têm que andar junto. 2 mandamentos que o Senhor resumiu. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. E ao teu próximo como a ti mesmo. É engraçado, né, que Jesus não fala assim, você tem que se amar mais. Será? É engraçado, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Porque ele já sabe, ele conhece a gente, sabe que a gente se ama demais. A gente se ama demais. Você pode dizer que você não te ama. Eu não me amo, eu quero morrer. Você quer morrer porque você acha que o mundo tinha que estar ao teu redor e fazer tudo o que você quer. E as coisas darem todas certinhas na sua vida. Porque você se ama demais. Então Deus não precisa falar para você se amar. Porque a gente já se ama demais. Aí Ele fala, ame a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a você mesmo. Já pensou? Tem que amar o outro como você se ama? É o quê? É você fazer com o outro aquilo que você queria que fizessem para você. Não é verdade? Desejar ao outro aquilo que você queria que desejassem para você. É simples assim. E, concluindo sobre o amor, na carta de Paulo, aqui no capítulo 13 mesmo, depois dá uma lida para chegar em casa, na sua Bíblia, que na minha está, na sua também deve estar, tem um título, não é verdade? Qual que é o título aí? O amor. Olha aí na sua Bíblia. Quem está com Bíblia? Quem não está com Bíblia, senta do lado de um crente. O amor é o dom supremo. Está errado. A Sociedade Bíblica aqui pisou na bola. Esses títulos que ela coloca, isso aqui não está na Bíblia, não está nos originais, não tinha título, tá? Então a Sociedade Bíblica colocou. O amor não é dom. Porque se fosse dom, só quem tem dom. Não, o amor é mandamento. Deus manda amar, por isso que Ele manda amar até os inimigos. Gostar é uma coisa diferente. Gostar, você pode gostar do fulano, da ciclana, dos flamenguistas. Detestar vascaíno, é outra coisa. Amar você tem que amar, até vascaíno. Amar é obrigação, é mandamento. E é interessante que Paulo, falando sobre amor, em 1 Coríntios 13, ele descreve o amor dos versos 4 a 7, e ele descreve na sequência assim, 2 descrições afirmativas, 8 negativas e 5 atributos positivos. Vamos lá. 2 descrições afirmativas. Ele diz que o amor é paciente e o amor é bondoso. Depois, 8 afirmações negativas. O que ele não é? O amor não é. Não é ciumento, não se gaba, não é arrogante, não se porta indecentemente, não é egoísta, não fica irritado, não guarda um registro de injustiça e não se alega com o mal. E depois apresenta 5 atributos positivos.
Mas alegra-se com a verdade. Sofre todas as coisas. Crê em todas as coisas. Espera todas as coisas. E suporta todas as coisas. E aqui também ele não está falando de amor, o amor romântico. Não é nesse sentido. É o amor de Deus. É o amor ágape. É um amor perfeito que ele apresenta. Aí, de novo, nós nos lembramos da semana passada em que nós falamos sobre os 2 mandamentos e o amar a Deus. E aí eu disse, quem é que consegue amar a Deus incondicionalmente, com todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua força e entendimento? Ninguém. Assim também ninguém consegue ter um amor perfeito como está descrito aqui. E você pode anotar aí na sua agenda, pode colar, fazer um quadro dessas características, eu posso mandar para você e tentar seguir. Mas ninguém consegue. Esse é o amor ágape. É o amor perfeito. Mas Deus exige de nós. Assim como ele exigiu de Pedro. Lembra que Pedro negou Jesus 3 vezes e ainda blasfemou e praguejou, dizendo, eu não conheço esse homem. E Jesus, então, quando ressuscitou, veio ao encontro de Pedro, para tratar Pedro. E aí Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Aí Pedro, sim, Senhor, te amo. Aí Jesus, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. 3ª vez, Pedro, tu me amas? Ele, eu amo, Senhor. Aí Pedro se tocou, né? Não amo, Senhor, me perdoa, porque eu te neguei. Não consigo amar. Mas Jesus diz para ele, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Cuida da igreja. Seja meu servo. Deus aceitou o amor imperfeito de Pedro. Assim ele aceita o nosso amor imperfeito. Porque Jesus, ele amou perfeitamente o Pai. Amou. Até a morte. E morte de cruz. E aí ele agora chama a você e a mim e pergunta, você me ama? Você ama Cristo? A gente diz sim. Ele sabe que não é perfeito. Mas ele aceita a si mesmo. E ele diz, cuida da igreja. Cuida da minha igreja. Até eu voltar. Não é só pastor, não. Não é só presbítero, diácono, não. Não é só líder de departamento, não. Todos nós somos servos de Deus. Todos nós somos Pedro. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Eu aceito o seu amor por mim, imperfeito como é. Porque quando ele olha para a gente, ele olha para o nosso coração, ele vê Cristo. Assim como o judeu cobre a sua cabeça com o kippá, quando ele vai entrar na sinagoga, em posição de respeito e sabendo que é um pecador, então ele cobre a sua cabeça. Assim Cristo é o nosso kippá. Cristo cobre a nossa cabeça com seu sangue. E aí quando Deus olha para nós, de cima para baixo, ele vê Cristo aqui acima da nossa cabeça. Aí ele fala, apacenta minhas ovelhas. Cuida do teu irmão. Cuida da tua irmã. Cuida do seu pastor. Do seu presbítero, do seu diácono. Cuida das crianças da igreja. Cuida dos jovens, dos adolescentes, dos idosos. Cuidem uns dos outros, porque agora vocês são uma família só. Ovelhas do mesmo rebanho. Porque o amor lança fora todo medo. E nós somos livres para amar a Deus e uns aos outros. Concluindo, meus irmãos, Mateus 7, 24 a 27 diz que todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com um ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. A rocha que é o alicerce. A rocha que é Cristo. Então a nossa casa deve ser edificada sobre a rocha que é Cristo Jesus. Ele é o alicerce.
Como eu falei aqui, os 3 alicerces: fé, esperança e amor. Mas são fé em Cristo, esperança em Cristo e amor em Cristo. Se a sua vida está construída, alicerçada, firmada sobre a rocha que é Cristo Jesus, se a sua casa, se o seu casamento, se o seu namoro, se o seu noivado, se os seus filhos estão firmados sobre a rocha que é Cristo Jesus, pode vir a tempestade, que ela não vai se abalar. Ela está alicerçada na fé, na esperança e no amor. E para terminar, o apóstolo Paulo conclui dizendo que permanecem, pois, a fé, a esperança e o amor. Estes 3, porém, o maior destes é o amor. Sabe por quê? Porque haverá um tempo que não precisaremos mais de fé e nem de esperança. Porque na fé é a certeza das coisas que virão. A esperança é algo que a gente está esperando, não é verdade? Nós estamos esperando o quê? A volta de Cristo, o encontro com o nosso Senhor. Haverá esse grande dia. E quando esse grande dia chegar, a fé foi completa. A obra foi completada. A esperança chegou, a esperança não falhou. E aí nós vamos morar com Ele eternamente. E o que vai ficar? O amor. O amor nunca acaba. Na eternidade nós vamos continuar amando. Na eternidade nós vamos continuar conhecendo mais de Deus, porque Deus é inesgotável. E quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós vamos amá-lo. E o nosso amor estará aperfeiçoado, assim como o de Cristo Jesus amou o Pai. Nós também teremos um amor perfeito, o amor ágape, na glória, por todo sempre. Então, meu irmão, você tem fé? Você tem fé em Cristo? E qual o resultado da sua fé na sua vida prática, no dia a dia? Você tem esperança em Cristo? Você tem esperança nos bens, no dinheiro, na sua saúde, na sua capacidade? E quanto ao amor? Você tem amado? Amado a Deus e amado ao próximo? E até os inimigos? Que nós possamos alicerçar todos os dias e construir nossa vida, nossa caminhada, todos os dias, tijolinho por tijolinho, nesse alicerce, na fé, na esperança, no amor, em Cristo Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Senhor Jesus. Que a Tua palavra, ela é poderosa. Tua palavra, Pai, apesar de nós, apesar das nossas limitações, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos pecados, a Tua palavra, Pai, passa por cima de tudo isso. Por causa do Teu amor, o Senhor fala conosco, e o Senhor nos abençoa. E o Senhor fortalece a nossa fé. O Senhor fortalece a nossa esperança e aumenta o nosso amor. Obrigado, Jesus, por ter nos amado com tão grande amor e ter dado a Tua vida em nosso favor, sem nós sermos merecedores. Jamais. Ajuda-nos, ó Pai, a termos fé, a termos esperança e a amarmos até o dia da Tua volta. E pedimos, ó Pai, por aqueles que ainda não Te conhecem, que não têm essa fé, não têm essa esperança, não conhecem esse amor. Toque os seus corações, abra os seus olhos com Teu Santo Espírito e coloque neles a fé, a esperança e o amor, para que juntos possamos caminhar e ouvir do Senhor Jesus Cristo: apacenta as minhas ovelhas. Assim nós oramos e agradecemos por tudo, Pai. No nome de Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém.